Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos de novo, novamente, depois de algum tempo sem conseguir fazer com que os nossos horários combinem. Estamos de volta com o nosso querido camarada Tomás. Dale, salve, salve amigos do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? E eu sei que foi difícil aí pra gente conseguir combinar alguns horários aí, tendo em vista que as nossas aulas estão em horários que fica foda de agendar pra gente conseguir gravar. Então talvez nesse semestre os vídeos fiquem mais sozinhos de cada um, às vezes o Tommy, às vezes eu. Espero que vocês não fiquem incomodados com isso, né? Mas hoje vamos tratar então sobre notícias, as principais que andaram circulando aí. E esperamos que vocês gostem do vídeo, salientando a todos que, se possível, deixem o like, deixem os comentários aí de vocês, porque vocês sabem que é sempre muito importante. Tá bom? Bom, a primeira delas, eu já vou começar falando do lixento do Nicolas Ferreira, que fez aquela babaquice, um verdadeiro crime no Dia Internacional das Mulheres, onde ele fez um discurso elogiando aí, né, e dando o parecer dele do que é uma verdadeira mulher, né? Aí só essa mulher ele faz a defesa no Dia Internacional da Mulher, praticando então um crime claro para qualquer um que quer ver de LGBTfobia. Crime esse que, para quem não sabe, é um crime imprescritível, é um crime inafiançável, né? É um crime equiparado ao crime de racismo. É bom lembrar, né? É bom lembrar. Aí vocês veem um parlamentar, um deputado da Câmara dos Deputados, que no Dia Internacional da Mulher vai lá e faz este tipo de discurso. Tá certo? Carregado aí de moralismo, puxando sempre a brasa para fazer um aceno vigoroso para a extrema-direita, né? Um parlamentar que tem atitudes dessas de forma recorrente, né? É mais uma do mesmo, né? Entende? Mais uma do mesmo. Só que até então ele sempre foi vereador. Sim, né? sim. Apesar de ter Em outro âmbito, né? muita influência na internet, em termos de política ele era apenas um vereador. Um vereador que vivia ali puxando o saco da cúpula bolsonarista. Né? Era isso que ele era, então não valia a pena sempre ficar dando atenção para esse babaca, né? Porém, agora ele se tornou deputado, foi o deputado mais votado da história do nosso país. Isso. Bizarro, né? O que mostra o nível que está de alienação à nossa classe trabalhadora. Perfeito. Né? Perfeito. E ele foi o mais votado nas últimas eleições. E agora não tem como ficar deixando de falar desse pau no cu, né? Tenho certeza que ele não vai gostar desse tipo de ofensa. Né? Bom, ele fez aquele discurso, então nós, é claro, gostaríamos que ele fosse cassado, gostaríamos que ele respondesse por esses crimes, mas como nós sabemos que estamos no Brasil e que ele está dentro de uma Câmara dos Deputados que é basicamente estruturada dessa forma, ou seja, machista, patriarcal, moralista, com muitos traços de extrema-direita, não acredito, não sei o Tommy, porque eu não te perguntei isso, mas eu não acredito que é isso que vai acontecer. Né? Eu não sei o que tu acha. Não, acho muito difícil disso acontecer. A gente sabe que a gente já tem uma Câmara aí que foi maioria pró-Bolsonaro, né? Então, a possibilidade de Até rolar... que na Câmara foi parelho, né? Mas foi no Senado que o Bolsonaro disparou. Mas aí a gente ainda tem aqueles que estão com Lula centro, sim. né? Que a gente sabe que o pensamento deles é mais direita do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito difícil acontecer, de fato, a cassação do Nicolas Ferreira. Até porque ele também tem grande força, né? E ele mobiliza muitas das pessoas que eram do núcleo bolsonarista. Uhum. Né? Foi, como tu disse, o mais votado, o que é surpreendente e ao mesmo tempo já esperado, né? Uhum. Pelo todo o ódio que dissemina, etc. Então, acho que assim, ele ainda tem muita força para rolar um processo de cassação, sabe?
Eu não sei até que ponto ele responde criminalmente pelo que ele falou, né? Até que ponto ele tem proteção parlamentar. Isso teria que ver também. É que aí, tendo em vista que ele foi o deputado mais votado, e não só dessa eleição, mas da história do país, eu não acho que a Câmara dos Deputados brasileira vai ter essa coragem de ir lá e caçar esse deputado. Sim. Né? Mas, extremamente importante a movimentação que todos os partidos de esquerda vêm fazendo, dando andamento nesses processos lá nas comissões de ética e tal da Câmara dos Deputados. Com certeza. Já lembrando a vocês que o PCO, para variar, como é um partido piada e não é um partido de esquerda, tomou o rumo contrário, né? Então, eles estão com o Nicolas Ferreira também de mão dada com o fascistinha, com o boneco fascista. E é um dos únicos, assim, que se diz de esquerda e divergiu ali na hora de começar a dar andamento nesses processos para que o deputado Nicolas Ferreira responda efetivamente pelos crimes que cometeu na tribuna no Dia Internacional da Mulher. Um dia muito simbólico para todas as mulheres brasileiras, principalmente aquelas que estão na nossa classe trabalhadora, porque a gente sabe como é o dia a dia das mulheres brasileiras, é um dia de muita violência, muito assédio, então é problemático, né? E ainda vem um desgraçado desses, um fascistinha de merda, fazer um discurso daqueles no Dia Internacional da Mulher e tendo toda a tribuna livre para ele. Perfeito. Então assim, e também para vocês constatarem o nível de deformação que se encontra na nossa democracia. Porque se isso aqui fosse verdadeiramente uma democracia, onde consta lá que o crime de LGBTfobia é imprescritível, inafiançável, equiparado ao racismo, vocês acreditam mesmo que não é a quebra de pelo menos um decoro parlamentar o que esse fascistinha fez? De fato. Então, se isso aqui fosse de fato uma democracia, seria cumprido pelo menos ali, pelo que eu me lembro lá, pelos artigos 50 em diante, relativo ao decoro parlamentar, coisa que o deputado Nicolas Ferreira não cumpriu. Né? Qualquer um que tem um pingo de sensatez vai constatar esse tipo de coisa. E aí fica óbvio para quem quer ver, que essa democracia não cumpre com os ditames que ela se propõe. Porque o que esse molequinho fez é um verdadeiro atentado contra qualquer mulher. É ridículo o que o cara fez. E aí a gente sabe, ele simplesmente não vai ser cassado. Eu particularmente acho que não, eu acho que a Câmara não vai ter força para isso, apesar de conseguirem talvez dar andamento, iniciar algum tipo de processo, muito difícil de ver um cenário de cassação para esse fascistinho de merda. É porque se viu muito apoio, né, ainda fala dele. Exatamente. Teve gente que aplaudiu, teve gente que deu risada, né, na nossa democracia brasileira, né. Quer trazer mais alguma coisa desse caso do Cara, Nicolas ainda o mais Ferreira? bizarro é ele ser mega transfóbico, né? Mesmo a gente tendo pleno conhecimento já, né? Tanto tempo de estudo aí que já acontece, sobre as dificuldades que os trans passam na vida deles, né? Sobre a expectativa de vida trans ser, se não me engano, 35 anos. Exatamente. Entende? O Brasil é o país que mais mata trans. Sabe? Então, e aí o cara faz uma coisa dessa na tribuna e tá tudo certo, né? Segue a vida. E é como o Vi falou, se a gente tivesse uma democracia de fato, que luta pelas pessoas trans, que luta contra a transfobia, a gente não permitiria esse tipo de coisa, pessoal. Isso não seria permitido, quiçá tolerado. Né? Esse cara ia ser, amanhã mesmo, caçado e já ia ser iniciado o processo criminal contra ele. Isso é o mínimo, né? E aí, outro caso que entra nessa mesma tipificação é o caso daquele, não sei se foi vereador, não sei se foi deputado, não sei que merda que foi, porque também não prestei atenção, tá? Mas um senhor também de extrema direita, amiguinho desses fascistas todos, Sei de quem tu vai né? falar. O que ele fez? Ele subiu a tribuna com o Mein Kampf na mão, Minha Luta, né, do Adolf Hitler, abertamente na mão dele, tá? Pregando pro parlamento para dizer: hoje eu venho aqui ao parlamento baseado no Mein Kampf de Hitler, porque
O que ele disse aqui é que a gente tem que ter, sei lá, força, perseverança, blá, 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 um monte de blá, blá, blá. Parlamento se fortalecesse. Aí o cara fazendo uma clara apologia ao nazismo, esse sujeito. Um sujeito que tem cargo. Um sujeito que deveria ter diversos deveres legais para cumprir. E aí tá lá esse fascista de merda pregando com o Mein Kampf na mão. Galera, enquanto nós não trabalharmos para que desgraçados como esses, fascistinhas de merda como esses, não sintam medo de fazer o que estão fazendo, não tenham verdadeiramente medo de sair um dia na tribuna, pegar um Mein Kampf na mão e discursar, ou o outro bostinha que vai na tribuna da Câmara dos Deputados e faz um discurso transfóbico, LGBTfóbico. Enquanto eles tiverem a coragem e vierem com cara lavada fazer esse tipo de coisa, nós estamos perdendo. Tá? Eles fazerem esse discurso é grave, pessoal. É grave demais. A gente tem que notar a deformação que se encontra essa democracia. E o nível de coragem que esses fascistinhas de merda têm de fazerem o que fazem. E muitas das vezes nós não temos essa coragem demandada. É verdade. Então, para que pensamos bem em fechar esses casos para não ficar longo, não tenhamos medo jamais. Não tenhamos medo jamais desses desgraçados. Porque se nós temos medo, é aqui, ó. Tá? Porque esse país é o que, como eu já disse, é o que mais mata trans. É o que mais mata preto e pobre. Tu vai numa prisão, tu só vê preto e pobre. Tu não vê lá os Jorge Paulo Lema da vida? Justamente, né, porque, como tu falaste antes, pela impunidade que a democracia burguesa dá pra eles, né? Eles sentem já que não vão ser responsabilizados, sabem disso, já até são ambas as pessoas citadas aqui são do PL, né, o partido de Jair Bolsonaro, então eles vêm repetindo os atos que Jair Bolsonaro repetiu durante 4 anos, e foi tudo normalizado, naturalizado, né, tanto até pela mídia burguesa, né, achar tudo normal, beleza? E assim, é impunidade, né, cara? A democracia burguesa tá a serviço dessas pessoas, né, da extrema-direita, e nunca da classe trabalhadora. A ditadura do capital é a ditadura do capital. Perfeito. Ela vai estar a serviço do capital, sempre contrária aos interesses do povo. Por isso que a gente sempre diz aqui, a mídia é mecanismo ideológico contrário ao povo. Ela é sempre contrária aos interesses do povo. Perfeito. Não se enganem. Não se enganem. E aí quando a gente vê essas desgraças que a gente viu, tá? Que a gente tenha ódio, que a gente tenha raiva, que a gente sinta na nossa pele a dor de cada um que viu aquela desgraça, tá ligado? E é sempre menosprezado, tá sempre em parte da minoria, tá sempre com um pé esmagando a cabeça, que a gente sinta a dor desse camarada. E que a gente não sinta medo de enfrentar esses desgraçados fascistinhas de merda. Sem piedade, pessoal. Com fascista não há piedade. É no mercy pra eles. Não existe conversar com esse tipo de gente. Vocês entendem isso? Eles estão completamente a serviço de escravizar o nosso povo. De deixar o nosso povo para sempre num lodaçal de burrice, de desemprego, de alienação completa, de fome, de doença. Então que nós não tenhamos medo. Que levantemos a cabeça e enfrentemos com a maior coragem possível todos esses desgraçados.
Porque se nós que temos a razão, vamos ficar com medo, o que será do povo? O que será do teu filho, do meu, dos nossos netos? Então tenhamos coragem de construir um mundo melhor. Porque senão seremos patrolados para sempre. Tá bem? Mas enfim, já estou me estressando demais. Vamos para a próxima pauta? Acho que sim, acho que tá bom. Qual tu quer falar primeiro? Vamos falar sobre Americanas? Quer começar? Né? Bom, pessoal, acho que todo mundo viu, né? A gente também postou um vídeo aqui no canal sobre a fraude que ocorreu nas lojas Americanas, né? Envolvendo aí o Jorge Paulo Lemann, o Beto Cicupi, sim, Beto Cicupi, né? E Marcelo Telles. E a gente vai trazer um pouco para vocês hoje sobre essa fraude, como está se desenrolando esse processo, né? O que está acontecendo, o que já foi feito e o que está por se fazer, certo? Posso começar então? Pode começar. Eu vou dando aí algumas informações ao longo da... Tá. Então, eu anotei aqui para vocês, já para trazer de primeira, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na terça-feira, 14/3, o convite para ouvir o ex-presidente executivo da Americanas, Sérgio Rial, sujeito um tanto interessante para a gente ouvir e entender bem a historinha que ele tem para contar. E também chamou outros executivos da empresa. Também foi chamado a prestar esclarecimento aos senadores o presidente da CVM, senhor João Pedro Nascimento, que também tem muita coisa para esclarecer aí, né? Porque a CVM, aos meus olhos, não está agindo, não agiu e provavelmente não vai agir, tá? Então, eu acho que a CVM tem muito para falar. A dívida da empresa Americanas até o momento foi calculada em 43 bilhões de reais. E eu já vi muitos canais ainda falando em 20 bilhões. Vocês estão atrasados, galera? Pois é, né? Vamos lá, é só pegar o balanço da empresa, não precisa muito. Todas as notícias já chutam pelo menos acima de 40 mil. E tem várias notícias sobre, né? Para quem não quer ir conferir o balanço, tem as notícias. Tá certo? Já tá calculado lá 43 bilhões de reais. Não fiquei falando 20, né? Porque o rombo é o dobro, né? E esses 43 bilhões de reais é a quarta maior dívida já levada em recuperação judicial no nosso país. Tá? E que até o momento deixou 8 mil credores sem horizonte à vista. Nesses credores, é claro, nós temos microempreendedores, mas também temos ali bancos. E são esses bancos que estão pressionando as autoridades para acelerar esse processo das Americanas. Porque eles querem rever essas dívidas. Pode falar. Até o BTG Pactual foi um dos que conseguiu, né? O do Guedes? Acerto o patrimônio da Americanas, né? 1,2 bilhões, se não me engano. Porque o pedido era anterior, né, ao processo, à declaração de falência. Enfim. Sim, eu vi que o BTG, o banco do Guedes, é um dos bancos que está operando aceleradamente essa queda da Americanas, assim, eles estão realmente vindo com a faca no pescoço da Americanas para cobrar. Certo. É um dos bancos que eu mais vejo pressionando. Os que tem até, talvez porque ele tenha o maior montante em dinheiro ali na dívida, não sei. Pode ser. Mas eu vi que era alto. Eu não sei se tu chegou a notar também, mas também já foi descoberto que as Americanas também continham uma dívida trabalhista com a Justiça do Trabalho, avaliada em alguns milhões de reais. Nada muito fora do normal. Nada muito fora do normal. E também não pagaram, estão querendo renegociar, estão vendo como vão fazer. E só mostra, né, pra gente como as Americanas, apesar de ser uma empresa tão grande, sempre fazendo comercialzinho em tudo que é lugar, né, trata tão mal seus empregados, né? Que chamam de colaboradores. Ainda tem a cara de pau onde chama de colaborador. Colaboradores. Né? Aí tá ali devendo milhões em dívida, agora tá deixando todos os seus funcionários sem ter uma clareza para o seu futuro, né? Como vai se dar todo esse processo. O Jorge Paulo Lemann, Beto Scupiri e Marcelo Telles, que são os verdadeiros comandantes da empresa, né, das Americanas, estavam ali no comando.
esses caras não parecem que vão botar a grana deles fazer um aporte financeiro na empresa, né? Do dinheiro deles. Simplesmente não parece. Eu vi que o Paulo Lema falou que vai fazer um aporte de 10 bilhões. 12 bilhões ele tá falando. Não sei se vai. Parece que é pra acontecer essa semana ainda, pra acontecer. Vamos ver, né? E o que mais tem mais? Outra coisa bizarra, tá, pessoal? Foi criado dentro da Americanas, depois do escândalo, né, da divulgação do escândalo, um comitê interno para investigar o caso, né? Eles resolveram designar para esse comitê a Vanessa Claro Lopes, tá? Esta moça, pasmem, né? Pasmem não, é normal. Já fazia parte do comitê de auditoria interna da Americanas nos últimos anos. O que ela tá fazendo num comitê interno para investigar o rombo? Né? Então, essa aí, por causa do incômodo, né, de alguns investidores que questionaram essa nomeação, teve que renunciar. Ela renunciou, então? Mas olha que bizarro, né? É a tentativa da Americanas em tentar colocar no comitê interno para investigação alguém que já fazia parte do próprio rombo. Normal, nada muito... Normal deles tentar fazer isso, já que estão envolvidos num baita escândalo contábil. Né? Quer falar? Sobre as políticas de crédito, vai falar, né? Não, pode falar se quiser. Bom, a gente teve aí, então, uma mudança drástica na política de concessão de crédito, né? Dos bancos para as grandes empresas, para as varejistas principalmente. Eu vi que teve várias empresas que vão ser afetadas por isso, além de outras também, né? Mas entre elas a principal é a Marisa, Lojas Marisa, né? Que teve, não sei quanto é que era, mas eles iam ter um alto prejuízo por causa desse... eu vi que as varejistas estão entrando num cenário meio escuro aí, tá? Não quero também jogar pânico, né, e tal, mas não parece ser muito agradável, tá? E outra coisa muito interessante desse caso da Americanas é a empresa que fazia auditoria, né? Perfeito. A mesma da Eletrobras, né? Eu não sei se você vai querer falar, eu tenho muita informação sobre essa empresa, tá? Não sei se você vai querer falar nesse Não, deixa pra fazer um próximo. Daí eu faço porque a gente ainda tem que falar do sistema financeiro, quebradeira dos bancos. Mas é muito interessante também essa empresa de auditoria. Por isso que é bom tá acontecendo essa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tá convocando esses executivos para chamar, para conversar, o presidente da CVM também, porque tem muita coisa estranha. E isso aí não cheira nada bem, pessoal. Com certeza. Não cheira nada bem. O processo de privatização da Eletrobras tem muita coisa errada. Muita coisa errada. A começar pela avaliação da Eletrobras, feita pela PwC. Né? A própria empresa que também auditou aí as contas, o balanço contábil da Americanas. E essa PwC tinha que ser chamada também no Senado. Não duvido que vai acontecer. Não, tem que ser também. Mas... assim, é peixe grande essa situação toda, né? Não acredito que a política ali do Senado Federal vá conseguir resolver grandes coisas, tá certo? Perfeito. Bom, e tendo em vista o atual cenário que se encontra o sistema financeiro, eu anotei aqui que pode haver uma restrição ou séries de restrições, como o Tommy estava falando, na concessão de novos empréstimos. Ou seja... podemos estar vendo o desenho inicial, uma espécie de esboço, de uma crise no mercado de crédito. Tá? Somando as problemáticas do mercado de crédito, tá? Que já não está em bons lençóis, mais Americanas, podemos pelo menos esperar alguma desaceleração na atividade econômica do país. Fato. Perfeito. Tá? E não quero também gerar pânico, mas parece estar se desenhando uma verdadeira crise de crédito, né? Ou também chamada às vezes de crise bancária, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa sobre isto antes de fechar. E até o momento o caso Americanas está sendo avaliado pela CVM, Ministério Público e Poder Judiciário. Para quem não sabe, a sigla CVM é Comissão de Valores Imobiliários, tá, pessoal? Todo o caso tem tido algum efeito, não acredito, talvez seja uma das causas principais, mas claro que surtiu algum efeito nas subidas das taxas de juros.
ocorridas nas últimas semanas, já que os bancos, esses mesmos que também estão cobrando a dívida, né, eles seguem pressionando o BC, Banco Central. De fato. Né? E a gente tem, somado a tudo isso, ainda uma quebradeira no centro do capitalismo. No capitalismo que deu certo. Né? Estados Unidos da América, para quem não conseguiu acompanhar, na sexta-feira foi feita uma intervenção federal, declarado fechamento do Silicon Valley Bank, que é um banco que trabalha principalmente na área de tecnologia de informação, muito ligado às startups estadunidenses, né, e também britânicas. E sempre se vendeu assim como um banco hippie, né, um banco que está sempre apostando na inovação, no empreendedorismo, né? Startups e tal. Ficou com passivo negativo, né? Passivo negativo, sexta-feira. Sendo que, junto dessa onda da quebradeira do Silicon Valley Bank, no domingo veio a quebra e também intervenção federal pelo governo Biden no Signature Bank. Signature Bank, claro, não é um banco grande como era o Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank estava entre os 20 maiores bancos ali, instituições financeiras dos Estados Unidos. O Signature Bank não fica nem entre os 50, tá? Mas, importante, o Signature Bank é o banco por trás do financiamento que construiu o campo de golfe de quem? De Donald Trump. Caralho! O campo de golfe de Mar-a-Lago. Campo de golfe esse que o Bolsonaro era pra passar as festas de finais de ano, não sei se tu lembra, que era o campo de golfe de Mar-a-Lago do Trump. Saíram todas as notícias, cara. Caramba, deve ter visto isso. Pode ser. Que o Bolsonaro ia passar as festas de final de ano no campo de golfe de Mar-a-Lago do Donald Trump, mas depois ele acabou não passando, não sei se o Trump desconvidou ele, parece que foi uma coisa assim. E este banco que faliu no domingo, o Signature Bank, tem relações profundas com a família Trump, porque financiou esse campo de golfe de Mar-a-Lago e também tem uma relação bem umbilical ali com o genro do Trump, aquele que é marido da filha dele, da Ivanka Trump, né? Então a gente teve 2 bancos quebrando no centro do capitalismo que funciona, 2 bancos quebrando em 3 dias. Eu vi uma entrevista do Joseph Stiglitz, né, falando sobre também Banco Central, taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil. Inclusive, ele vai vir para o Brasil nos próximos dias. E ele falou que teve um banco falido, né, mas que ainda é pouco. Ele acha que ainda pode vir mais por aí, né? Eu acho assim, o cenário do sistema financeiro, o desenho, como eu falei antes, o esboço que está dando, tanto para nós aqui do Brasil quanto para os Estados Unidos da América e para o Ocidente em si, não é nada agradável. Não é nada agradável. E aí, cadê aqueles otários, idiotas como ideias radicais, esses babacas que estão sempre falando que a China vai quebrar, que a China é isso, China é aquilo. 4 anos tá o vídeo do cara lá, né? A China irá quebrar. Até hoje a China bombando. Tipo, cara, pra mim parece que o capitalismo ocidental que tá falindo. E mostra isso cada vez mais, né? Deixa explícito. Sabe? Né? Esse é o problema de quem não gosta de ler, não gosta de estudar, não se apega à história. Perfeito. Aí tá sempre isso, a China vai quebrar, a China... Não se baseia em nada, né? E fica afirmando... Ué, cara. Ué, mano. Os bancos ocidental estão quebrando. E os chineses? O sistema financeiro chinês é estatal, né? Então, não quebra, né? Bom, a gente teve, então, como eu disse, no fim de semana, faliu esse Signature Bank, junto com essa queda do Silicon Valley Bank, que ocorreu na sexta. O Silicon Valley Bank era a 16ª maior instituição financeira do país, mas acabou perdendo muito em uma queda recente que aconteceu das ações de empresas de tecnologia. Como eu falei para vocês, eles trabalhavam muito com tecnologias de informação e startups de tecnologia. Mas esse não é o fator central. Eu acho que a causa principal foi o massivo investimento que eles tinham feito em títulos do Tesouro Americano.
E aí o que aconteceu? Quando eles fizeram um investimento nos títulos do Tesouro Americano, a taxa de juros estava lá no chão. Tá? E aí, nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, né, desde o início do ano, o Fed vem subindo drasticamente as taxas de juros. E aí o que acontece? Esses títulos do Tesouro Americano que eles tinham comprado baseado naquela taxa de juro, perdeu valor. Porque agora qualquer um que vai querer entrar no mercado ali para investir, vai ver, pô, o Fed está pagando 5, 6% de taxa de juro. Como é que eu vou pegar esse título aqui que está pagando 0 ponto tanto, 1%? Vou pegar esse, é mais seguro. Né? Sempre o título do Tesouro é o mais seguro de todos, né? Porque é do Estado. Qualquer um sabe disso. Menos os liberal burro. E, sendo assim, eles acabaram ficando com esses títulos do Tesouro Americano sem valor. Perdeu muito do valor. E uma coisa que acontece também quando faz esse tipo de negócio é que tem uma coisa chamada marcação a mercado. Que é quando tu compra um título, depois tu pode fazer uma marcação a mercado e aí tu vende ele por algum valorzinho ali adicional, uma porcentagem a mais, né? Mas ainda assim não vai ser o valor que o título está verdadeiramente valendo se alguém for lá e comprar direto do Fed. Entendem? Não sei se me fiz entender também. Mas o fato é que daí eles ficaram com esses títulos sem valer nada, porque como eu anotei aqui, ó, o aumento drástico das taxas de juros desde o início do ano fez com que o valor desses títulos despencasse. E aí o que acontece com os valores dos títulos despencando? Entra daí, para vocês verem, né, como a economia é uma ciência social, o que acontece, né? Entra a psicologia do ser social, né? Entra as relações sociais. Psique social. E aí o que acontece? Os clientes entram em pânico e começaram a fazer todo tipo de saques, gerando uma verdadeira corrida bancária, que levou o banco a ficar de joelhos pro governo na sexta-feira. E isso que é o mais bacana, né? Qual a solução que eles buscaram para os problemas deles? Governo! Governo, me salva aí. Os liberais que falam tão mal da presença do Estado, onde o Estado se mete é ruim, é para legislar, é para tirar a liberdade de ação, né, dos investidores, dos grandes empreendedores. Mas na hora que eles estão fodidos, eles estão na merda, eles não têm mais grana por causa de cagadas que eles mesmos mas fizeram. É sempre assim, né? O Claro. pobre, quando vai pedir saúde, educação, colégio, não tem dinheiro. Nossa, o Tesouro Nacional não tem dinheiro. Perfeito. Um banco tá pedindo dinheiro porque fez uma fraude. Eles mesmos avacalharam com a situação Tá ligado? deles, né? Não, peraí, vamos salvar porque é muito importante. Vamos salvar porque a gente precisa dele. Né? De novo, a democracia burguesa. Mais um exemplo. E, então, esses dois bancos já estão sendo administrados por uma instituição federal de seguros de depósitos. Pelo que eu vi, essa instituição federal ela tem ali 100 bilhões, eu acho, de dólares para segurar. Não sei se vai conseguir cobrir todo o rombo, mas provavelmente o governo Biden vai acabar tentando socorrer todo mundo para não dar um contágio ali da economia como um todo, né? Vamos ver aqui, eu também anotei que a Moody's Investor Service, perdoe em inglês, agência de classificação de crédito da tradicional empresa Moody's Corporation, muda sua perspectiva para o sistema bancário dos Estados Unidos da América. Eles mudaram de estável para negativa. Tá? Então, vão vendo o problema que está se desenhando no mercado de crédito. 6 bancos estadunidenses já estão em revisão para eventual rebaixamento de rating, que é classificação. O governo Biden está também já nessas jogadas, já que desde o início do desenrolar do quebra-quebra, teve que intervir para tentar evitar o contágio da crise bancária. O governo Biden também veio a público dizer que não há preocupação. Olha só, Biden, não precisam me preocupar.
né? Engraçado que sobre Ohio, aquela catástrofe lá, onde trabalhadores se contaminando, a população inteira tendo que tomar água com óleo, aí esse velhinho não vem falar nada. O grande democrata. Amiguinho do Obama. Ele veio a público dizer que não há problema, não há preocupações, pois, caso for necessário, eles irão salvar a todos. Olha que redentor. Biden, o redentor dos bancos. Não deixa nenhuma dúvida, né? Ele simplesmente... Né? Ajoelha, é isso aí, galera. Nossa, não, cara. Eu não posso fazer se nada. Se vocês perderem 10 trilhões, não me importa, gente. Eu vou lá e eu imprimo pra vocês. Tá tranquilo. Aí se vem aqui um outro norte-americano, pro senhor Biden, que tô fazendo eu o papel, pede, senhor Biden, por favor, me dê aí um sistema de saúde público, por favor. A gente paga tão caro aqui na saúde, eu posso morrer. O senhor Biden vai olhar, mas, meu amigo, confie no mérito. Acredite no seu potencial. Vá atrás, lute. Acredite no sonho americano. E outra, para o governo investir nisso, falta dinheiro, né? E aí, exatamente, aí vai falar, e nós do governo federal não temos nada no tesouro, tá tudo rapado. Raparam. É sempre a mesma historinha, Sim, né? É isso. A história se repete. Mas, engraçado também que essa crise veio se desenhando porque o senhor Donald Trump fez muitas desregulamentações no mercado bancário. Né? Ele fez inúmeras desregulamentações. E agora a gente está vendo esse tipo de coisa. O certo seria apertar o cinto, né? Fazer uma verdadeira legislação rígida para o mercado financeiro estadunidense. Não vai acontecer, né? Isso fica no papel. Até porque o plano do governo Biden era botar um monte de dinheiro na economia, infraestrutura e tal, e ficou só no papel, né? Porque ele não tem a força necessária no Congresso. Não tem. E até porque se tivesse, duvido que faria. Né? Porque é extremamente ligado ali com o complexo industrial militar, é extremamente ligado com as instituições financeiras. Porque eu não me esqueço do que ele fez quando foi vice do Obama. Não me esqueço. Como a gente disse, a política americana, estadunidense, não é uma política de governo, né? Política de Estado. É, isso aí. Já trouxe em vídeo aqui no canal. Não importa ali que é bipartidária a parada. Não importa quem que tá no jogo. Se é o democrata ou o republicano. Eles cumprem a mesma agenda, foda-se. É isso. Né? O que muda é um tem uma retórica mais humana, eu vou te proteger, né? Direitos humanos e tal. E o outro é mais, né? Vim aqui pra te matar. Mas enfim. Detalhe importante que eu quero trazer pra vocês. De acordo com a doutrina legal estadunidense, se você tem até 250 mil dólares depositados na conta de qualquer banco estadunidense, o governo federal é segurador desta conta. Segurador, se você tem até 250 mil dólares depositados. Ou seja, se cai uma bomba nesse banco, se ele fale, se acontece qualquer coisa, tu tem o seguro do governo federal que vai te devolver esses 250 mil dólares. Tá? E aí o problema se encontra aqui, porque, contudo, no Silicon Valley Bank, 97% dos depósitos eram acima deste limite. Bah. E aí agora o governo Biden vai ter que criar uma espécie de precedente para resgatar todos esses clientes grandes. Né? E aí todos aqueles estadunidenses que têm menos de 250 mil dólares nas contas estão preocupados, estão sentindo um pânico. Mas o Biden diz para não se preocupar. Não. Assim como na Ucrânia, não precisa se preocupar. Como no Oriente Médio, não precisa. Tá tudo indo certo. A democracia vai ganhar. Direitos humanos. E aí é um desenho que a gente está vendo no mercado de crédito do capitalismo ocidental. Porque, trazendo daí vocês para esta quarta-feira, que é onde nós estamos gravando o vídeo, o que eu vi nas mídias econômicas mainstream?
Os bancos europeus estão em queda livre nesta quarta-feira, com o Credit Suisse. Oh, Credit Suisse. Os liberais amam tanto o Credit Suisse, símbolo do capitalismo europeu. Está completamente derretido e já está pedindo ajuda ao governo. O Credit Suisse. Ideias radicais. Não é a China que estava quebrando, velho? É melhor avisar a China, que eu acho que eles não estão sabendo. E eu quero ver se a China resolve ver esse cenário e começar a cortar o crédito pros Yankeezinho filha da puta. Acho que era o mínimo, né? Aí eu quero ver. Mas não quero apostar nisso também, né? Porque a situação fica crítica e aí, inclusive, para nós também, né? Se a China inventa de subir taxa de juros e inventa apertar o cinto para não dar crédito, a coisa fica apertada, né? E assim, ó, desde 2008 não foi feitas as regulamentações necessárias no mercado financeiro estadunidense, no ocidental em si, né? Até porque o resultado de 2008 foi positivo para os capitalistas, né? Para os grandes capitalistas. Então eles não vão mudar nada. Para que mudar, né? Se foram resgatados antes, isso, foda-se, né? né? Assim como pode ser com o Silicon Valley Bank, né? Pode ser dado dinheiro para eles e os credores que se fodam. Exatamente. E aí, segue o jogo, segue a pelota, né? Mas e até quando? Que beleza, pode ficar imprimindo dinheiro aí, dando pra esses filha da puta? Pode, vai dando. Mas uma hora o povo não aceita mais. Né? E aí cabecinhas rolam. E aí a coisa fica estranha. Né? Mas estranha para eles. Né? Para os senhores. Porque para nós fica bom demais. Tá? Enfim, eu acredito que a gente está vendo um esboço, uma espécie de esboço de uma crise bancária, uma crise no mercado de crédito. Eu acho que o governo Lula tem que avaliar bem todo esse cenário internacional e também usando do caso da Americanas aqui. Porque a situação não tá fácil para esse 2023, galera. Tá? E, particularmente, a falência desse Silicon Valley Bank, como ele tá muito ligado às startups, e como eu falei para vocês, 97% dos depósitos que eram... que constavam lá nas contas deles, eram a maior de $250 mil, eram valores vultuosos. Quem fica feliz com isso é a China. A China fica feliz com a quebra desse banco. Né? Porque a China está na fronteira da ciência tecnológica, está disputando cabeça a cabeça com os Estados Unidos. É uma briga brutal nesse campo, né? E a China está claramente vencendo. Perfeito. Tanto que a gente vê diversas tentativas frustradas dos Estados Unidos de tentar tirar até trabalhadores de lá, né? Que trabalham com essa área. E aí, não sei, quer trazer mais alguma coisa? Eu acho que por hoje era isso, o vídeo tá bem longo já, 43 minutos. Bom, então é isso por hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Caso fique alguma dúvida, alguma questão, a gente pode vir gravar de novo para vocês, ainda conversando sobre esses assuntos. O principal a salientar é que podemos estar vendo o desenho de uma crise. Claro que eu não acho que vai ser como 2008 e tudo mais, mas podemos estar vendo uma crise de crédito, podemos ver uma restrição em novos créditos, novos empréstimos, talvez até uma baixa da taxa de juros agora norte-americana, porque eles estão sofrendo uma pressão lá. Seria bom se o nosso Banco Central também visse isso e parece que vai ser mantido. Baixasse. O Haddad está fazendo um papel contrário aí, né? A baixa da taxa de juros, inclusive aquela entrevista dele discordando do André Lara Rezende, mas também sem dar nenhuma consideração, porque de primeira ele concorda com a hipótese do André Lara Rezende e aí depois ele começa a falar de superinflação, hiperinflação, nada com nada, né? Mas enfim, as preocupações seguem. Por hoje acho que seria isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Beijo, galera. Tamo junto. Até a próxima.